5, do versículo 17 até o versículo 21, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 17. Glória a Deus, Jesus. Amém? Agora não está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor faz a Tua vontade, Pai, nesta noite, neste lugar, Pai. O Senhor venha ministrar os nossos corações, que a porta da palavra, Pai, seja aberta em nome de Jesus, que eu possa falar perante o Senhor para a Tua igreja, Pai, segundo a Sua vontade, segundo o Seu propósito. Me abençoa, Pai, derrama o Seu óleo sobre a minha cabeça, Pai, que o meu cálice venha transbordar da graça do Senhor, Pai. Eu sou dependente de Ti, Pai, neste momento. Abençoa a Tua igreja, edifica a Tua igreja, fortalece as nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E no versículo 18, nos confirma e nos responde como foi feito isso e por quem foi feito isso. Está escrito: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então o Pai, em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Nós vemos que no versículo que se segue, 19, fala assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo é as pessoas, e nós fazemos parte dessas pessoas. Nós que estamos em Cristo Jesus, fomos reconciliados com o Pai por meio de Cristo Jesus. Então isso de que nós estamos em Cristo Jesus e sermos feitos uma nova criatura, provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, a palavra aqui nos afirma que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo na vida daquele que está em Cristo Jesus. E nós precisamos, aprender algumas verdades muito importantes, como que isso aconteceu nas nossas vidas. Então a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, é muito importante, algo muito importante que aconteceu na vida de quem? De quem está em Cristo Jesus. Aconteceu isso aí, visto como os filhos participam da carne e do sangue. Então os filhos é quem? Somos nós que somos participantes da carne e do sangue. Também ele quem? Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Isto é, o diabo. Então por meio do corpo de Cristo, ao qual nós somos reconciliados com Deus,
Então Jesus se fez semelhante a nós, participando do corpo e do sangue, e pela morte dele, pelo corpo dele, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então, o que isso significa? Que o poder do diabo foi aniquilado da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem poder contra aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala que todos aqueles que receberam Jesus Cristo, em João capítulo 12, todos aqueles que o receberam, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus, Ele nos deu poder, nos deu autoridade para sermos o que? Filhos de Deus, para vivermos como filhos de Deus, para vivermos como uma nova criatura, porque todos que estão em Cristo Jesus, Ele é uma nova criatura. Então, se nós não entendermos essas verdades, nós não desfrutamos da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Se nós não reconhecer a autoridade que Deus nos deu de sermos feitos filhos dele em Cristo Jesus, nós não exercemos essa autoridade, esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós podemos acreditar em mentiras, e muitos resultados das nossas ações vai estar baseado no que nós acreditamos. Muitos resultados das nossas inquietações, das nossas preocupações, dos nossos medos vão estar baseados no que nós acreditamos. Mas quando nós acreditamos que nós somos libertos do poder do diabo, que nós temos poder de ser feito filho de Deus, quando nós acreditamos no nosso coração e concordamos com Deus e declaramos isso, então é disso que nós vamos desfrutar. Nós vamos viver como uma nova criatura, como filhos de Deus. Então nós precisamos entender essa verdade. Então, pela morte do corpo de Jesus, Ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o poder do diabo, ele foi aniquilado da nossa vida. Outra verdade muito importante de nós entendermos, que também em Cristo Jesus nós fomos resgatados de toda a maldição da lei. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos o que? Nós lemos nesse versículo que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, né? O sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício perfeito, de uma vez só por todas, né? Nós fomos perdoados dos nossos pecados. O Senhor diz que Ele fez conosco uma nova aliança, e Ele perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. Então nós não precisamos, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, que nós entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, então nós fizemos uma aliança com Deus, recebemos o perdão. Então tudo que é do nosso passado está perdoado, Deus não se lembra mais. O sacrifício de Jesus é perfeito. Lá em Hebreus 10 fala isso, quer ver? Hebreus 10 versículo 10. Então, versículo 9 fala assim: então disse: eis aqui, venho para fazer a Deus a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na verdade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sumo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício. Está falando da velha aliança, que nunca poderia tirar pecados. Então a velha aliança não tinha o poder de aperfeiçoar o homem, como hoje Deus pode nos aperfeiçoar em Cristo. E diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, estando assentado para sempre à destra do Pai, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então, nós somos perdoados dos nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus, e Ele não se lembra mais dos nossos pecados.
que nós cometemos de Cristo para trás. Nós somos o quê? Perdoados. Então, agora, lá em Gálatas fala que Ele nos resgatou também o quê? De toda a maldição da lei. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mais debaixo de maldição. Agora, então nós precisamos entender dessas verdades, porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas reações vão pautar no quê? Naquilo que nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos como fé. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala algo muito importante. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Ele fez o quê? Nos resgatou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, 14, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, Ele foi pendurado no madeiro, e por essa atitude, pelo corpo dele, Ele nos resgatou de toda maldição da lei. 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então nós estamos em Cristo, então nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falo isso parafraseando o que está escrito em Romanos 8. O que está escrito em Romanos 8? Romanos 8 fala assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, no Velho Testamento, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança da nossa carne, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então o pecado ele foi condenado pelo corpo de Jesus Cristo. O que isso significa? O poder do pecado ele foi condenado. Então nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos livres do poder do pecado. Então o que é muito importante nós entendermos? Que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura em Cristo Jesus. E há algumas verdades que nós precisamos entender, que eu já me deparei com irmãos, né, justificando o quê? A repetição de erros, acreditando que isso ainda se operava na vida dele, ele estando em Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 7, o versículo 14, ele fala assim, ó, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, quando que aconteceu isso? Pelo pecado de Adão. A Bíblia fala que Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então a morte passou sobre todos os homens, por isso que todos pecaram. Qual que o Senhor aconteceu? Preso debaixo, ele ficou preso. Como que podemos entender? Faço, pois o que quero, mas o que aborreço, o que não quero, que é bom. Que ele consente, ele concorda com aquilo que é bom, mas ele agora está vendo que algo nele está prendendo ele. Ele fala assim, olha, eu consinto com o que é bom, mas eu não consigo fazer o que é bom. Por quê? Porque ele está debaixo de julgo, ele está preso, por causa que Adão cometeu o pecado entrou no mundo entrou a morte, e todos nós estávamos sujeitos por toda a vida à servidão, e também com medo que da morte. Nós sabemos que o que as pessoas mais temem é o quê? A morte. Muitas pessoas, quando se deparam com a desesperada, Deus, quando o poder do diabo foi para o quê? Para nos livrar desse medo da morte e daquilo que nós estávamos por toda a servidão. De nós mesmos, nós não tínhamos o poder de
quebrar isso. Eu lembro que na minha vida de mundano, quando eu era, nós somos pecadores falhos, mas eu vivia na prática do pecado, fazendo tudo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Mas eu cometia coisas que infringia a lei de Deus, infringia a lei da terra. Só que quando eu assistia um filme de um policial, do Ed Murphy, da Kate Mahoney, quando eu era mais jovem, irmãos, eu era dele, né? Aqui eu não sei, eu acho que a irmã Cleonice não sabe, e nem a irmã Ana, o restante aqui todo mundo sabe. Eu, infelizmente, irmão, eu não me orgulho de falar isso, eu não gosto de falar isso, mas traficante, eu já assaltante, eu já essa terra para o Ed Murphy, que era policial, eu torcia para a Kate Mahoney, ou seja, dentro de mim acontecia isso, tinha algo de bom, né? Que aquilo que eu aprovava, eu fazia o quê? Eu cometia crimes, e no filme eu torcia o quê? Para a justiça, torcia para os heróis, eu torcia. Então eu me comparo com essa é muito importante que faça de que o prazer dele é o quê? Que a mulher seja o que para ele. Ele tem prazer na fidelidade, mas ele acaba traindo o que? A mulher. Ou seja, ele tem prazer no que é correto, que a mulher seja fiel a ele, mas ele vai lá e trai a esposa. Por quê? Porque dentro dele tem algo que sabe que é o que é certo, mas ele vê nos membros dele o quê? Outra lei que batalha contra a lei do entendimento e faz ele fazer aquilo. Aqui é debaixo de um jugo. Agora o que nós precisamos entender? Que em Cristo Jesus esse domínio não está mais sobre nós. Isso é muito importante. Mas o que vai ter posição? Então, eu já tive preso por 7 anos. Eu puxei penitenciária por 7 anos. Então os irmãos vão entender. E quando eu me converti, fazia 2 meses que eu estava convertido, só que eu estava de já fazia 8 meses. Então, 2 meses eu fui preso, já sendo crente. Então eu fiquei 7 anos servindo a Deus dentro do cárcere. Coisa que abomina, aqueles homens que abusam de mulheres pela força. Isso dentro da cadeia o que? É uma abominação. Se cair um usurpador lá, eles matam. Eles caem na mão do crime, eles matam mesmo o usurpador. Só que uma vez, irmãos, eu baseado em Lucas capítulo 13, pela graça e misericórdia de Deus, eu quis trazer a consciência daqueles irmãos do cárcere, que perante Deus todos são pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. E no versículo, no capítulo 13 de Lucas, fala assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus são mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, dos mais cuidais que do que todos habitam em Jerusalém? Eu digo antes, arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, por essa passagem, eu falei para aquele monte de criminoso lá, falei assim: imagina, aqui dentro desse lugar, eu não estou falando isso para ofender ninguém, para afrontar ninguém, eu falei para eles, mas para que vocês venham o quê? Entender uma verdade, que ninguém perante Deus é melhor do que ninguém, todos precisam de arrependimento dos pecados. Eu falei para eles assim: imagina agora você, Deus e você, e Deus fala isso para você, é o que Jesus está falando para os discípulos. Agora, e perguntando, pensa que o estuprador é mais pecador do que vocês? Que roubam, que traficam, que matam? Não é, irmãos. Diante de Deus, todos pecaram, todos foram instituídos da glória de Deus. Então todos precisam do quê?
da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Então, na terra, é melhor do que ninguém diante de Deus, que todo mundo estava debaixo de condenação. Todo mundo estava vivendo nessa situação, preso, né? Porque o que você mais vê dentro do presídio é o que? Os homens são tudo, vou falar essa palavra, homens são tudo sem vergonha atrás das mulheres, mas quer a fidelidade das mulheres, ou seja, eles consentem o que é certo, mas não cumprem. Então, esse acontecimento de Romanos, de você querer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado, é porque é uma pessoa que ainda não está em Cristo, porque ela ainda não foi liberta do poder do pecado, ela não foi resgatada da maldição da lei. Então o poder do pecado impera sobre a vida dela, ela está debaixo do jugo da lei, e a lei, ela não aperfeiçoa ninguém, como nós lemos em Hebreus. A lei não tinha poder de tirar o pecado, ela só cobria, né? Era a purificação da carne, mas não tinha esse poder de aperfeiçoar o homem. O sacrifício de Cristo libertou a pessoa de uma vez por todas. Só que é muito importante, então, nós entendermos isso, que nós somos libertos do poder do diabo, do poder do pecado, nós somos resgatados da maldição da lei, quem está em Cristo Jesus. É importante, porque se nós não entendermos isso, então nós vamos acabar se alimentando de pensamentos que não vai gerar o que em nós? Uma liberdade que nós já temos. Jesus já nos deu a liberdade para viver uma nova vida, como nós lemos no início. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E para afirmar e fortalecer essa verdade, nós temos que ler e meditar muito no que fala Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu quero fazer uma leitura breve para nós estar finalizando. Está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, isso é uma verdade que nós precisamos entender, que nós estamos debaixo da graça, e a Bíblia fala que a graça de Deus nos basta, e que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas tudo isso nós vamos desfrutar quando nós entendemos da maneira correta, que verdadeiramente quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas da vida dele passou, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o velho homem foi com ele crucificado. Então, quem está crucificado, irmão, é o que? É o nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, então nós não estamos mortos com Cristo Jesus, o velho homem não foi crucificado na cruz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que é justificado? Nós não temos mais culpa, por causa da justiça de Jesus, do nosso Deus. Ele tirou toda a culpa de nós somos perdoados, ele não se lembra mais. Agora fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. O que isso quer dizer? Jesus, ele ressuscitou, que é um corpo glorioso. Então nunca mais a morte tem poder sobre o corpo de Jesus, e essa promessa, nós estamos debaixo dessa promessa. Hoje nós estamos ressuscitados em espírito com Cristo, e o nosso velho homem, que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7, que ele falou assim, aquela situação de estar preso debaixo da força do pecado, fala assim: miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então,
E Romanos 7, 24 e 25, falou o estado do homem miserável que não conseguia fazer as coisas que era certo, mas também deu graças a Deus, porque agora em Cristo Jesus nós podemos fazer o que é certo, nós podemos viver em novidade de vida, nós podemos viver como filhos libertos, uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, tudo que Deus fez é suficiente para nós viver uma novidade de vida. Só que o que vai fazer toda a diferença é como nós vamos acreditar e como nós vamos se posicionar diante dessa verdade. Aqui fala assim, ó, pois quando é ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Lá em Romanos 6, 10, né? Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11 de capítulo 6 de Romanos, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, cobiça. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de justiça, de iniquidade. Então, irmãos, versículo 13, o que está falando? Que nós que devemos fazer o quê? Não apresentar o nosso corpo, os nossos membros como que? Instrumentos de pecado. Então, agora nós temos o poder, a graça de Deus sobre nós, o Espírito Santo. Então, cabe a quem agora? Nós, pelo entendimento, acreditar nisso, porque quando nós acreditamos e temos fé nisso, então o poder, a graça de Deus nos basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que nós temos que fazer o quê? Ter uma vida com Deus, oração, leitura da palavra, jejum, e se humilhar, pedir a sua graça, o seu socorro, porque a Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Pelo contrário, Jesus, que tudo foi tentado, mas não pecou, e Ele pode socorrer todos aqueles que forem tentados. Então Jesus é o nosso socorro que diariamente. Ele falou assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o nosso bom pastor que nos guia todos os dias. Então nós temos que ter essa confiança e fazer o que? A nossa parte, né? Lembra quando o culto passado, não sei se todos estavam aqui, mas nós fizemos o que? A respeito da aliança do casamento. O marido faz a parte, a esposa faz a parte. Que isso é uma simbologia de Deus com a igreja, né? Jesus, ele fez tudo o que nós precisamos, e nós agora temos que reagir por fé ao que Ele já fez por nós. Nós vamos desfrutar do que Ele fez por nós, se nós entendermos certo e reagirmos certo. Então, todos nós tivemos um passado, né? Eu vivia no crime, vivia no tráfico de droga, na promiscuidade. Outros viviam nos vícios das drogas, das bebidas. Cada um tem o seu passado. E quando a gente começa a ficar fraco na fé, sem comunhão com Deus, sem alimentar a nossa vida da palavra, de meditar, sem nós se fortalecer com pensamentos verdadeiros, segundo a verdade da palavra, quando nós começamos a relaxar a nossa vida, a coisa que mais tenta nós é o quê? A voltar ao quê? Ao que nós fazíamos. Eu por vezes fui tentado, né? Graças a Deus, Deus sempre me deu graça e força. Eu já fui tentado, né? Eu saí do presídio em 2015, e várias vezes pessoas que me conheciam do tráfico de droga, pessoas de cidade fora, eles me achavam, mandavam pessoas atrás de mim, porque eu era uma pessoa que eu arcava com meus compromissos. Eu pegava as cargas e pagava certinho, distribuía na cidade, pagava certinho. Então muitas vezes eu em dificuldade, precisando de dinheiro, eles mandaram pessoas atrás de mim, e eu resistia, não aceitei. Uma vez eu até falei para um, falei, rapaz, né, eu estou em paz, eu não tenho aquele dinheiro que eu tinha, mas eu estou em paz, eu estou inserido na sociedade com pessoas de bem, meus filhos estão inseridos na sociedade com pessoas de bem, né? Como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou envergonhar os meus filhos, né? E também eu falei assim, até para eles, eu falei assim, nem sei se ele entende, eu falei assim, como que eu vou ser a ceia do Senhor? Eu falei, como que eu vou ser a ceia do Senhor? Eu falei assim, não tem como. E as últimas palavras desse fornecedor de droga, ele falou assim para mim, que o que eu falei para ele serviu até para ele,
Então quer dizer o que? Eu tenho hoje a graça de Deus para resistir. Se é do mundo, eu não tenho. Na dificuldade eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar, daí que eu vou fazer dinheiro para resolver o meu problema. Só que hoje nós vivemos o quê? Por fé, crendo que Deus cuida de nós. Então, e por algumas vezes, irmãos, eu fraco na fé, vinha os pensamentos, mas eu não tenho mais coragem. Não tenho mais coragem. Não vou nem dizer que eu não tenho coragem, né? É o temor de Deus, né? O temor, e por muitas vezes, irmãos, eu orei para Deus, sabe por quê? Que é algo que nós temos que prestar atenção. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes eu não fiz o que era errado com medo do castigo. Só que eu fui orar a Deus, falei, Deus, isso não está certo, porque eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo do castigo, e não é por esse sentimento que eu tenho. Então o Senhor limpa o meu coração, o Senhor me... E hoje, graças a Deus, então, o pensamento é o que? É que é justo, né? Eu não vou fazer isso, é porque não é justo eu fazer isso, e é justo eu fazer o que é justo. Então esse é o que? A verdadeira adoração que a gente tem que ter diante de Deus. Então por um tempo eu me via desse jeito, eu não fazia com medo do que? Do inferno, com medo do lago do fogo, né? Com medo dos demônios entrarem em mim de novo, porque eu entendi, né, que tinha demônios dentro da minha vida, que tudo que eu fazia porque eu estava preso pelo poder do diabo, né? Se nós vemos lá em Efésios capítulo 2, fala isso, né, que antes nós andava segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Então é uma potestade, né? É um demônio. Então, irmãos, eu fui liberto na sala de casa. A minha esposa, missionários, jejuando, orando pela minha vida. Não foi ninguém pregando para mim. Eu estava ouvindo uma mensagem de Deus na televisão e rompi com o crime ali na sala de casa. Então o poder de Deus se manifestou e me libertou de um poder maligno. E eu recebi Cristo Jesus na sala da minha casa. Agora, aqui está falando, irmãos, o quê? Que agora o pecado, não reine porquanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças. Então é nós que faz o quê? Que apresenta, né? Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, nem tampouco o 13, apresenteis. Ou seja, quem que apresenta a nossa vida para servir ao pecado? É nós. Deus nos deu agora o que? O poder de fazer o quê? Resistir ao pecado e sujeitar a Deus. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora fala assim, isso cabe que a nós. Se nós fazer isso, nós que vai estar o quê? Se colocando debaixo de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, que é o que nós servimos hoje a Jesus Cristo, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Agora, olha o conselho do apóstolo Paulo, irmão, isso aqui que é muito importante. Eu falei isso já na igreja e vou repetir, que isso é muito bom. Não é uma via de regra, mas por que eu me abstive das redes sociais? Porque eu me corrompia com algumas coisas, perturbava minha mente com pensamentos que não eram bons para mim, atrapalhava a minha vida com Deus. Então eu fiz o quê? Tirei Instagram, Facebook, só uso o YouTube para assistir pregação, irmãos. E porque eu já vi que, então, tipo assim, eu que tenho que fazer o quê? Tomar decisões na minha vida para me andar numa vida de santidade, porque a graça está sobre mim. Deus me deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele fala assim: falam como homem, ao 19, pela fraqueza da vossa carne. Então, irmãos, Jesus falou o quê? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está ressuscitado com Cristo. Nós assentamos nas regiões celestiais. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O diabo não tem poder contra nós, só se nós der lugar para ele. Por isso que o Senhor fala: não deis lugar
ao diabo: aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que falava um monte de palavrão não fala mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. E ele fala assim: não vos enganeis, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele fala assim: as más conversações também corrompem. Então ele fala para nós: fuge da aparência do mal. Então é nós que temos o quê? Que apresentar a nossa vida como instrumento de justiça a Deus. Então nós estamos livres em Cristo Jesus. Não há nenhuma maldição do nosso passado hoje operando na nossa vida. Se nós acreditarmos que o nosso passado lá, algo que eu fiz lá no meu passado antes de Cristo, é por causa disso que eu estou vivendo, que eu estou fazendo coisas erradas, então eu estou anulando o quê? O que Deus falou, que o corpo de Cristo, a ressurreição de Cristo anulou o poder do diabo, resgatou da maldição da lei e me libertou do poder do pecado. Então, se eu acreditar que é o meu passado lá que está, não é, porque se nós não temos uma vida de comunhão com Deus, a vontade do velho homem vai vir, mas nós não estamos mais debaixo de maldição. Agora nós podemos se colocar o quê? Nós mesmos debaixo de jugo. Aí fala assim, ó, o que ele falou? Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, irmãos, o mesmo esforço que nós tínhamos para viver uma vida de pecado, eu lembro do jeito que eu era. Eu dormia tarde e acordava cedo. Não tinha tempo ruim comigo para fazer as coisas que era indevido a fazer. Não tinha tempo ruim. O Leandro é testemunha disso, meu cunhado aqui, ó. Não tinha tempo ruim, irmãos. Só Deus na causa, só Jesus. Esse é o verdadeiro ditado: só Jesus para dar jeito. Aí, agora o Senhor está falando o que para mim? Que da mesma forma que eu me esforçava lá, eu tenho que me esforçar para apresentar a minha vida a Deus. E eu tenho que fazer o que? Orar e vigiar, para que eu não venha entrar em tentação. Porque se eu não vigiar e não orar, e começar a entrar em más conversações, né, começar a participar de coisas que não convêm para mim, isso aí vai fazer o que? Vai me corrompendo, vai prejudicando a minha vida, vou ficando fraco na fé, não vou andando, né? Deus, ele fala que nós podemos fazer, se interagir com as pessoas e conversar, mas nós temos que ser o quê? Sóbrio e vigilante. Nós temos que fugir da aparência do mal. Então é nós que nos apresentamos agora. Então hoje a mensagem é essa: nós estamos em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Se nós acreditarmos ao contrário disso, então nós estamos falando que a morte de Jesus na cruz, o único e verdadeiro sacrifício que nos aperfeiçoa, que tira o pecado, que fez uma nova aliança e não se lembra de mais, se nós acreditar isso, lá que o nosso velho homem está debaixo de uma maldição hereditária, essas coisas, então nós estamos falando o quê? Que o que Deus fez não é suficiente, e o que Jesus fez na cruz é o sacrifício perfeito, é a graça, o Espírito de Deus que vem habitar em nós, é o mesmo Espírito que ressuscitou o quê? Jesus Cristo dentro dos mortos, e o transformou num corpo glorificado, um corpo que é onde fala assim, ó, que a morte foi tragada na vitória. E isso é uma promessa que nós estamos debaixo dessa promessa, que quando nós que estivermos arrebatados, o nosso corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível, glorioso. Então vai se cumprir na nossa vida também. A morte foi tragada pela vitória. Os que dormem em Cristo vão também ser ressuscitados. Então, mas o segredo é nós entendermos da maneira certa e nos apresentarmos da maneira certa a Deus. Verdadeiramente, uma vez eu vi uma ilustração no livro que eu li, um pastor orientando um irmão nosso, e disse que ele fez assim, uma simulação, disse que tinha uma mesa, aí o pastor falou assim para o irmão assim: irmão, se você andar aqui, ó, na beiradinha do precipício, a possibilidade de você fazer o quê? De você cair. Mas se você andar aqui no meio, você cai, irmão? Não. Entenderam, irmão? Então, se nós andar longe daquilo que pode nos levar à queda, nos levar a corromper, então nós não caímos. Se nós viver na palavra, entendendo que a graça basta, o poder de Deus está aperfeiçoando nossa fraqueza, nós orar, nós jejuar segundo a força que Deus nos dá, nós ler a palavra, né, mesmo sem vontade, vem para o culto,
dia que dá, vem para a oração, sabe? Se encher de Deus. A Bíblia fala que para se encher do Espírito Santo fazendo o quê? Salmodiando ao Senhor com cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Isso nos enche do Espírito Santo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais guiado pelo Espírito Santo nós vamos ser. Porque, tipo assim, quanto mais o Espírito tiver de nós, mais ele vai fazer o quê? Mais nós vamos fazer a vontade do Espírito. Não é nós que temos que ter do Espírito, é ele que tem que ter tudo de nós. Se ele tiver tudo de nós vamos dar uma vida o quê? Em Espírito. Mas hoje nós estamos debaixo da graça e nós escolhemos, nós temos o poder, Deus nos deu o poder de sermos seus filhos para fazer o quê? Resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. Ele fala assim, ó, resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus, a vontade dele, e resistir ao diabo, o diabo vai fazer o quê? Vai fugir. Agora, quando nós vamos ficando fracos, a primeira coisa que vem é para fazer as coisas que a gente fazia. Então, tipo assim, cada um, o inimigo operou de um jeito, entendeu? Mas diante de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu falei isso para os presos, eu falei a todos, diante de Deus é pecador. Todos precisam dessa graça, dessa salvação. E alguns entenderam, alguns não sei se entenderam, mas eu sei que alguns entenderam. Que diante de Deus, todos nós, agora quem está em Cristo Jesus, está livre desse poder aí, está livre, mas também tem a responsabilidade de fazer o quê? De apresentar a vida. É nós que se apresenta para o pecado ou se apresenta para Deus, porque Ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Amém? Amém. Eu convido a igreja a se pôr de pé, por gentileza. Então